Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Em nossa opinião, os maiores embaraços para a expansão do Espiritismo procedem da atuação daqueles que reencarnam prometendo servi-lo, seja através da mediunidade direta ou da mediunidade indireta, no campo da inspiração e da inteligência, e se transviam nas seduções da esfera física, respondeu o espírito Gabriel Delany, em entrevista concedida ao também espírito André Luiz na cidade de Paris, no dia 20 de agosto de 1965, quando da passagem pela França dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, numa das duas viagens de intercâmbio por eles, realizada entre 1965 e 1966, para conhecer o espiritualismo praticado nos Estados Unidos da América do Norte e alguns países da Europa, experiência parcialmente reproduzida no livro Entre Irmãos de Outras Terras. Na avaliação pode também ser enquadrada a tentativa feita pela espiritualidade 2 séculos antes de acender a luz da verdade espiritual no obscuro cenário da cultura terrestre, como se depreende da entrevista efetuada em 23 de setembro de 1859 na Sociedade Espírita de Paris, cumprindo o compromisso assumido após sua evocação ao final da reunião de 16 de setembro passado, reproduzida por Allan Kardec no número de novembro daquele ano da Revista Espírita. No foco, um verdadeiro gênio na avaliação convencional dos intelectuais, formado em engenharia de Minas, cientista, teólogo, político, filósofo e inventor, que viveu 84 anos entre 1688 e 1772. Filho de um bispo luterano, nascido em Estocolmo, na Suécia, aos 56 anos, após um jantar tarde da noite em Londres, Inglaterra, passou a ter a primeira de uma série de visões, com um espírito que, segundo escreveria posteriormente, lhe disse: "Eu sou Deus, o Senhor, Criador e Redentor. Escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura. Ditarei o que deves escrever." Antes de começar a responder às questões pelas quais ali se encontrava, teceu alguns comentários avaliando sua contribuição de um século antes, dizendo que um século antes pregara o Espiritismo, vendo-se diante de inimigos de todos os gêneros, mas também de fervorosos adeptos. Acrescentou que sua moral espírita e sua doutrina não estavam isentas de grandes erros que hoje reconhecia. Reconhece que, quando de sua primeira visão, já se ocupava das questões teológicas, desejando de algum modo as revelações de que foi testemunha, tendo, entretanto, elas ocorrido espontaneamente. Afirmou que o espírito que lhe apareceu dizendo ser Deus não o era, tendo ele pensado ter dele ouvido isso, pois, por nele ter visto um ser sobre-humano, sentindo-se lisonjeado com a aparição, e que o mesmo tomou o nome de Deus para ser melhor obedecido. Considerava também que o espírito que o fez escrever coisas que reconhecia hoje errôneas não agira com má intenção, pois ele mesmo estava enganado por não ser bastante esclarecido, entendendo atualmente que as ilusões do seu próprio espírito e inteligência o influenciavam contra sua vontade, chamando a atenção para o fato de que, no meio de alguns erros de sistemas, fácil é reconhecer grandes verdades. A propósito do princípio em sua teoria de existir uma correspondência entre cada coisa do mundo material e cada coisa do mundo moral, respondeu Emanuel Swedenborg não passar de ficção, e sobre Deus ser o próprio homem esclareceu que Deus não é o homem é que é uma imagem de Deus
representando Deus sobre a terra pelo poder que exerce sobre toda a natureza e pelas grandes virtudes que tem o poder de adquirir, não sendo o homem uma parte da divindade, apenas a sua imagem. Indagado sobre a forma como eram recebidas suas comunicações por parte dos espíritos, contou: quando eu estava em silêncio e recolhimento, meu espírito como que ficava deslumbrado, em êxtase, e eu via claramente uma imagem à minha frente, a qual me falava e ditava o que eu deveria escrever. Por vezes, minha imaginação aí se misturava. Avaliando a contribuição de Swedenborg, Allan Kardec diz: ainda que rendendo justiça ao mérito pessoal de Swedenborg como cientista e como homem de bem, não nos podemos constituir defensores de doutrinas condenadas pelo mais elementar bom senso. O que resulta mais claramente, conforme o que conhecemos dos fenômenos espíritas, é a existência de um mundo invisível e a possibilidade de nos comunicarmos com ele. Swedenborg gozou de uma faculdade que em seu tempo pareceu sobrenatural. É por isso que admiradores fanáticos o encararam como um ser excepcional. Em tempos mais remotos, ter-lhe-iam levantado altares. Aqueles que não acreditavam nele o consideraram um cérebro exaltado ou um charlatão. Para nós, era um médium vidente e um escritor intuitivo, como os há aos milhares. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.